Como a gente ficou dividido em 2 horários na aula passada, acabou que eu fiz um outro exercício com a Tamires, com vocês não, mas daí eu vou voltar, vou fazer ele de novo e daí depois a gente avança, tá? Da aula passada aqui a parte de fração, a gente resolveu esse exercício, que era o primeiro da prova que a gente está estudando. Fiz alguns resuminhos, mandei para vocês sobre uma revisão de fração. Eu fiz mais um resuminho desse falando sobre fração e porcentagem, como a gente escreve fração como porcentagem, porcentagem como fração, usando frações equivalentes. Depois eu mando para vocês, mas vão ter outras oportunidades que a gente vai usar na provinha também. Tem mais exercícios de fração na provinha. O 19 já é fração e o 19 é bem legal, que é bem pegadinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês. Hoje a gente vai começar resolvendo esse exercício. E a primeira coisa, quando a gente começou o curso, né, eu conversei com vocês que uma das maiores dificuldades é identificar qual ferramenta você vai usar para resolver o problema. Então, a gente estuda fração, porcentagem, regra de 3, Bhaskara, Pitágoras, resolução de uma equação de primeiro grau, enfim, a gente vai estudar vários conteúdos de matemática. Mas como que a gente identifica qual que a gente vai usar para resolver o nosso problema, tá? Então, eu vou dando algumas dicas para que vocês percebam o que o exercício está falando da estratégia que a gente vai usar, tá bem? Então, esse exercício, vou ler primeiro com vocês. Sempre quando vocês forem resolver um exercício também, façam primeiro uma leitura como se estivesse lendo um texto, sem se preocupar em anotar as informações, em pegar os números, as quantidades. Por quê? Porque às vezes tem alguma dica no finalzinho, ou tem uma resposta no finalzinho, tem um detalhe no finalzinho. E quando a gente vai lendo e resolvendo, a gente deixa passar essa informação que está por último. Então, primeiro façam uma leitura, como se fosse um texto, como se estivesse lendo um texto. Depois, vocês saem lendo e coletando as informações importantes, tá bom? Então, aqui, 4 rolos de fitas coloridas têm, respectivamente, 360, 336, 312 e 168 metros de comprimento. Essas fitas serão cortadas em partes, todas de mesmo comprimento, de modo que cada parte seja a maior possível e que não sobre pedaços em nenhum dos rolos. O total das partes dos rolos de fita será... Então, prestem atenção, vamos lá. Ó. A gente tem aqui 4 rolos de fita colorida. Um tem 360 metros, o outro 336, o outro 312 e o outro 168, certo? E aí, eu vou cortar as fitas todas em partes iguais, todas com o mesmo comprimento. Então, se no rolo de 168 metros eu cortei fitas de 10 metros, nos outros eu vou ter que fazer fitas de 10 metros também. Em todos eu vou ter que ter fitas de 10 metros. Só que tem um detalhe. Além das fitas terem o mesmo comprimento, a parte tem que ser a maior possível. Então, isso daqui, essa palavrinha aqui, é a que ajuda a gente a resolver qualquer estratégia. Então, tem que ser maior possível e não pode sobrar pedaços. Não pode sobrar pedaços em nenhum dos rolos. Então, a gente quer o maior número que eu consiga dividir por esses 4 números, certo? Para que eu consiga cortar esses 4 rolos em partes iguais. Então, para a gente resolver esse problema, eu trouxe aqui alguns resuminhos. Vou começar pelo resuminho que fala sobre MMC e MDC, tá? O que é o MMC? O que é o MDC? Primeiro entendendo o que é cada um deles. O MMC, os nomes, né? Quando a gente consegue guardar os nomes ajudam. O MMC é o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que aparece na tabuada de todos os envolvidos. Eu gosto de... Fica um pouco informal essa explicação, mas eu acho legal para a gente identificar o que a gente está procurando. Então, o MMC é o menor número que aparece na tabuada. Então, se eu quero um MMC entre 4 e 8, aqui está a tabuada do 4, aqui está a tabuada do 8. Qual é o menor número que aparece na tabuada dos 2? O menor número que aparece na tabuada dos 2, ó, achei aqui. É o 8 aqui e o 8 aqui. Então, o MMC entre 4 e 8 é igual a 8, certo? O MDC é o máximo divisor comum. É o maior número que divide ambos. Olha só a palavrinha que nos ajudou lá, ó. Já a gente vai associar. O maior número que divide ambos. Então,
Eu quero o MDC entre 4 e 8. Quais são os números que dividem 4? Quais números que eu consigo dividir por 4 e tem um resultado exato? Aqui o espacinho ficou ruim. O 4, por quê? 4 dividido por 4 dá 1, beleza. O 2, 4 dividido por 2 dá 2, ok. E o 1, 4 dividido por 1 dá 4. Então, eu tenho esses 3 números que dividem o 4. Agora, o 8, vou ver os números que dividem o 8. Então, o 8 eu consigo dividir por ele mesmo, 8 dividido por 8 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 1 dá 8. Então, eu tenho esses 4 números aqui, que se eu dividir por 8, dá o valor exato, não dá número com vírgula, não dá número quebrado. Então, eu tenho que ver, eu quero MDC, o maior número que divide todos. Então, ó, aqui do 8, o maior é o 8, só que ele não aparece nos divisores de 4. Depois tem o 4. Opa, o 4 aparece aqui e aqui. Então, o MDC entre 4 e 8 seria o 4. Beleza? Então, diferença, MMC e MDC. MMC, mínimo múltiplo comum, menor número que aparece na tabuada. MDC, máximo divisor comum, maior número que divide todos. Mas como que a gente calcula o MMC e o MDC deles? A gente não precisa sempre fazer a tabuada ou então anotar todos os divisores. Até porque 4 e 8 são números pequenos, são números fáceis. No nosso exercício, são números bem altos, 168, 300 e pouco. Então, vocês concordam que não é viável a gente fazer a tabuada de todos esses números para encontrar o menor número que está em todos, e não é viável a gente escrever todos os divisores de cada um daqueles 4 números para encontrar qual que é o maior divisor comum, certo? Então, MMC e MDC dessa forma, né, não seria viável para resolver o nosso problema. Por sorte, nós temos um passo a passo, uma estratégia que calcula o MMC e o MDC. E a estratégia é a mesma, tá? Tem estratégias diferentes, mas a que eu vou trazer para vocês é uma que você usa a mesma ideia para os dois, tanto para o MMC quanto para o MDC, tá? É através da fatoração do número em fatores primos, a decomposição em fatores primos. Então, eu vou fazer, por exemplo, quero calcular o MMC e o MDC entre 4 e 8. Como que eu faria nesse passo a passo, nessa regrinha, sem precisar fazer tabuada, sem precisar ver os divisores? Então, eu coloco aqui o 4 e o 8. Faço um risquinho no meio. Vocês vão se lembrar aí dessas técnicas de fatoração. A decomposição em fatores primos, em números primos, é muito usada em várias situações, né? Então, aqui é uma delas para a gente calcular MMC e MDC. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 4 e o 8 simultaneamente, vou fazendo essa divisão dos dois ao mesmo tempo. E se tivessem mais números, nós faríamos todos os números de uma vez, tá bom? Pelos números primos. Quem são os números primos para começar? Para a gente fazer esse passo a passo, a gente precisa lembrar quem são os números primos. Aí eu fiz aqui mais um resuminho, eu e meus resumos, né? Adoro os resuminhos. Pior que deu trabalho para fazer esses resuminhos. E começou porque eu estava procurando um resumo do Teorema de Pitágoras na internet e não achava nenhum que tinha o que eu queria, exatamente o que eu queria. Eu falei, eu vou fazer. Daí peguei gosto do resuminho. Enfim, aqui. Trouxe um resuminho de números primos. O que é um número primo? Número primo, ele só é dividido por ele mesmo e por 1. Então, o 4, por exemplo, que nós vimos ali. O 4 nós vimos que eu consigo dividir por 4, por 2 e por 1. Então, não é um número primo, certo? Para ser um número primo, eu só posso conseguir dividir por ele mesmo e por 1. Então, o 5 eu consigo dividir por 5, dá 1. Por 4 não dá número exato. Por 3 não dá número exato. Por 2 não dá número exato. E por 1 dá. Então, o 5 eu só consigo dividir por 5 e por 1. Quando eu tenho um número que eu só consigo dividir e dar um resultado exato, um número inteiro, por ele mesmo e por 1, significa que ele é um número primo. Quando o número não é primo, a gente chama de composto. Então, o 4, o 8, né, que tem mais divisores, eles são números compostos. O 5 é um número primo, o 3 é um número primo. Então, eu trouxe para vocês aqui os primeiros números primos. Então, o primeiro número primo que nós temos é o 2. E ele é o único número primo par. Os outros todos vão ser números ímpares. E faz sentido, né? Porque todo número par a gente consegue dividir por 2. Então, não tem como ele ser primo. Então, aqui eu fiz uma listinha de alguns números primos. E, gente, são infinitos. A gente não sabe quantos números primos tem.
Não tem uma fórmula. Até, não sei se vocês já ouviram falar, tem umas perguntas matemáticas que estão em aberto, que elas valem $1 milhão. Não lembro qual é a moeda. Mas uma delas é uma fórmula para calcular os números primos, para encontrar os números primos. Não existe. Quem descobrir fica rico. Mas o que a gente vai usar aqui na fatoração são os primeiros. Normalmente a gente vem no máximo até aqui o 17. Tá? Mais do que isso, a gente não costuma usar na fatoração. E olha que os números do nosso problema são números grandes. E mesmo assim a gente não passa disso. Então, quem são os primeiros números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17. Não precisa decorar. Você pode, na hora da prova mesmo, fazer uma listinha dos números. Por exemplo, o 1 não é número primo. Até porque o 1... Você fala, professor, mas ele divide ele mesmo, ele é dividido por ele mesmo e por 1. Tá, mas o ele mesmo já é 1, né? Então, ele só tem um divisor. Para ser um número primo, a gente precisa ter 2. Ele mesmo e 1, e serem números diferentes. Então, 1 não é primo. Então, a gente começa no 2. Mas você faz lá uma listinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 não é. O 2 só dá para dividir por 2 e por 1. Então, beleza, ele é. O 3 também, só consigo dividir por 3 e por ele mesmo. Beleza. O 4 consigo dividir por 2, não é? 5 por 5 por 5 e por 1. Então, beleza, é. O 6 consigo dividir por 6, por 3, por 2, por 1. Não é? Então, os números primos a gente não precisa guardar. A gente entendendo que é um número que só dá para dividir por ele mesmo e por 1, na hora a gente consegue escrever alguns. É porque, como eu disse para vocês, a gente usa poucos. Então, é uma coisa que na hora a gente consegue desenvolver. Beleza. Lembramos o que são números primos. Vamos voltar lá para o nosso MMC-MDC para a gente fazer a fatoração. Os resuminhos depois eu mando para vocês, tá? Aqui. Então tá, falei para vocês que a gente vai dividir o 4 e o 8 por números primos. Os primeiros que tinham lá, vou escrever aqui em cima para ajudar a gente. O 2, o 3, o 5, o 7, o 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, o 11, 12 não é, 13, 14, 15, 16, 17. Tá bom. E por aqui continua, mas não precisamos de... na verdade, aqui a gente vai usar só o 2, né? Mas só pra gente já ir se familiarizando, porque no nosso exercício a gente vai usar mais. Beleza, então eu vou começar pelo primeiro primo. Então, vamos lá, passo a passo. Para eu calcular MMC ou MDC de um número, ou seja, para eu encontrar o mínimo múltiplo comum, o menor número que aparece na tabuada de ambos, ou para eu calcular o máximo divisor comum, que é o maior número que divide ambos, eu faço a mesma estratégia. Coloco os números aqui todos juntos e vou dividindo eles pelos números primos do menor para o maior. Então, o primeiro é o 2. Eu consigo dividir pelo menos um deles por 2? Consigo, na verdade, os dois. Então, eu vou usar o 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Consigo continuar dividindo por 2? Consigo. Então, vou colocar o 2 aqui de novo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O 4, já cheguei no 1, já acabou. Não vou mais dividir ele por ninguém. Mas o 2, eu consigo continuar dividindo por 2? Consigo. Então, 2 dividido por 2, 1. Quando eu chego todo mundo no 1, acabou. Tá? Agora, o que eu preciso analisar? Primeiro, a gente precisa identificar se você quer o MMC ou o MDC. Depois, quando a gente voltar lá no exercício, a gente vai ver se seria o MMC ou o MDC. Se você quer o MMC, o mínimo múltiplo comum, você vai simplesmente multiplicar todos os números que estão aqui, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, meu MMC entre 4 e 8 é 8. Olha que legal. É exatamente o que a gente tinha calculado olhando na tabuada, certo? Ah, mas eu acho mais fácil fazer a tabuada e procurar. Não gosto muito desse passo a passo. Ótimo, se os números forem pequenos, pode fazer a tabuada no cantinho e procurar. O problema é que quando tiverem números grandes, igual do nosso exercício, não tem como, não é viável, certo? Tá bom, então falei que é o mesmo passo a passo, calculei aqui o MMC. E o MDC? O MDC, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Você vai multiplicar também os números primos aqui do lado, só que você só vai multiplicar os números primos
que você usou para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, prestem atenção, ó. Daqui para cá, dessa linha para cá, os meus dois números mudaram, ó, o 4 foi para 2, o 8 foi para 4. Então, os dois mudaram. Ou seja, eu usei esse 2 aqui para dividir os dois ao mesmo tempo. Beleza? Agora, dessa linha para essa, os dois mudaram? Sim, ó. O 2 foi para 1, o 4 foi para 2. Então, eu dividi os dois números por 2 novamente. Então, eu vou usar esse 2 aqui também. Agora, vamos analisar a próxima linha, dessa para essa. O 1 não mudou, ou seja, esse 2 aqui, ele dividiu só esse número, não dividiu o primeiro. Se divide só um deles, eu não uso para o MDC. No MDC, eu só uso os que dividiram todos. Se eu tivesse 4 números aqui, eu só usaria os números que dividiram os 4. Tá bem? Então, para o MDC, eu vou multiplicar do mesmo jeito, mas só vou multiplicar esses dois aqui. Então, 2 vezes 2, 4. Ou seja, o MDC entre 4 e 8 é igual a 4, que era o que a gente já tinha visto aqui. Tá bem? Então, esse é o passo a passo, essa é a explicação do que é o MMC e o que é o MDC. E esse é o passo a passo para a gente calcular MMC e MDC dos números, certo? Agora a gente vai levar isso para o nosso exercício, que é onde realmente importa. Aqui no nosso exercício, até marquei para vocês, a gente quer o maior número possível que vai dividir os 4. Então, aqui a gente quer MMC ou MDC? A gente quer o MDC, certo? Eu quero o maior número possível. Então, aqui eu preciso calcular o MDC entre esses 4 números. Tudo bem? São números grandes? São números grandes. Mas é mais fácil calcular o MDC dos 4 do que ver todos os divisores de cada um deles, tá bem? Então, como que a gente vai calcular esse MDC? Então, vou escrever, igual eu fiz do 4 e do 8, gente, ó. Eu vou escrever aqui 360, 336, 312 e 168. São os 4 números e eu quero o máximo, o maior número possível que eu consigo dividir pelos 4, certo? O máximo divisor comum. Beleza, agora é aquele passo a passo, vou dividindo pelos números primos. Vou colocar aqui em cima os números primos para nos ajudarem a lembrar. Então, nós temos o 2, o 3, o 4 não é, o 5, o 6 não é, o 7, o 8, o 9 não é também, o 8 e o 9 não, 10, 11 é, 12 não, 13 e por último aqui o 17. Vou só até o 17. Esses são os nossos primeiros números primos, tá? Gente, eu não vejo vocês. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem interromper, vocês podem abrir o áudio, mandar mensagem que tá tudo bem, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou começar dividindo eles pelos números primos. O menor número primo é o 2, então, vou começar pelo 2. E o 2, ele divide todos eles. Por quê? Porque todos terminam em números pares. Então, quando termina em número par, divide por 2. Agora, vem uma parte importante de cálculo mental para ajudar vocês a resolverem essa fatoração, essa decomposição. Teríamos que fazer 360 dividido por 2 e colocar o resultado aqui. 336 dividido por 2 e colocar o resultado aqui. 312 dividido por 2 e colocar o resultado aqui. 168 dividido por 2 e colocar o resultado aqui. Teria que montar continha de divisão para cada uma delas. Mas eu queria compartilhar com vocês uma estratégia de cálculo mental, de divisão, que ajuda bastante, que é a divisão por decomposição. Como assim divisão por decomposição? Acompanhem comigo, ó. 360 é a mesma coisa que 300 mais 60. Tudo bem? 360, 300 mais 60. Quanto que é 300 dividido por 2? 150. Quanto que é 60 dividido por 2? 30. Ou seja, 360 dividido por 2 é igual a 180. Isso eu fiz escrito aqui para mostrar para vocês o passo a passo, mas a gente não precisa escrever, a gente vai fazendo de cabeça, tá bom? Então, a gente decompõe um número para fazer a divisão
para conseguir ganhar tempo para fazer a conta mais rapidinho, tá? Então, 360 seria 180. Vamos fazer o mesmo raciocínio aqui para o 336. E eu posso decompor da forma que eu quiser. Eu posso escrever 300 mais 36, eu posso escrever 300 mais 30 mais 6, o que for mais fácil, tá? É que, por exemplo, eu já sei que metade de 36 é 18. E eu sei que a metade de 300 é 150. Então, 150 mais 18, 168. 312. Eu sei que a metade de 300 é 150. E eu sei que a metade de 12 é 6. Então, 150 mais 6, 156. 168. Eu sei que a metade de 160 é 80. E a metade de 8 é 4. Então, 84. Deixa eu apagar aqui, ficou feio o 8. 84. Muito legal, não é, gente? Não ajuda pra caramba? Então, essa técnica de cálculo mental, fazer a decomposição, a divisão por decomposição, vocês ganham tempo, imagina? E eu fiz, meu caderninho aqui, eu fiz continha por continha para ver o grau de dificuldade. Eu tento assim, quando eu estou montando a aula para vocês, eu não uso a calculadora, porque na prova vocês não vão estar usando a calculadora. E eu preciso ver se nessas divisões não tem nenhuma divisão que é mais complexa, porque a divisão não é simples, gente. A divisão ela é chatinha, você precisa saber se vai colocar um zero, zero vírgula, mas se está na parte decimal não precisa colocar mais nenhum zero. E se você desce, mas você não consegue dividir, daí você tem que colocar o zero se tiver na parte inteira. Enfim, opa, chegou mensagem. Vocês mandaram aqui no chat? Deixa eu ver. Então, isso ajuda para tudo. A gente está usando aqui essa estratégia para resolver essa decomposição, mas qualquer conta de divisão, nossa, resolve pra caramba. Ajuda muito mesmo. Então, eu fiz todas as continhas para eu ver o nível de dificuldade das contas de divisão que aparecem, porque como eu estava estudando com uma turma para a Embraer, na provinha da Embraer, nossa, as continhas de divisão, elas judiam bastante, sabe? Eles colocam uns números nas contas de divisão que são para testar se você realmente sabe fazer aquela continha. Mas aqui todas estão tranquilas até agora, mas essa estratégia ajuda bastante. Então, vamos lá. Aqui a gente continua dividindo por 2, certo, gente? Continuo conseguindo dividir por 2. Então, dividido por 2. 180 dividido por 2, a gente pode usar a mesma estratégia, né? 100 dividido por 2, 50. 80 dividido por 2, 40. 50 mais 40, 90. 168. 168 eu não vou nem fazer. Porque eu já fiz aqui, né? Ó, 168 dividido por 2 é 84. Vou só copiar. Não vou nem gastar neurônio. 156, deixa eu pensar. 150, eu sei que metade de 150 é 75. E metade de 6 é 3. Então, vai dar 78. E 84, metade de 84, metade de 80 é 40, metade de 4, 2. 42. Vamos continuar. A gente vai fazendo passo a passo, mas na hora que vocês estiverem fazendo, estudando, não precisa perder tanto tempo, fazer tão detalhado, enfim. E também quando forem estudar, dá vontade de usar a calculadora, porque a gente quer ver o conteúdo, né? A gente não quer testar se sabe fazer continha. Mas tentem fazer sempre 100. Porque na hora vai estar 100 mesmo, então a gente se habitua e se prepara para a prova. Vou continuar por 2, tá? Porque ainda tem número par aqui. Eu só vou parar de dividir por 2 quando não tiver mais nenhum número par. Então, 90, metade de 90, 45. Metade de 84, já calculei ali, vou só copiar. Metade de 78, não sei de cor. Metade de 70 é 35. Metade de 8 é 4. Então, 35, 36, 37, 38, 39. Então, deu 39. Metade de 42, 21. Ainda tem número par. Então, eu ainda vou continuar dividindo por 2. Só que agora percebam que nem todos são números pares, hein?
45 não é par, não consigo dividir por 2. Oi? Alguém quer? Jéssica, Oi, pode falar. quando chega isso, a gente percebe que todos dão para dividir por 3, eu ainda preciso fazer o 2 ou já posso mudar para 3? Você tem que fazer por 2 até nenhum dá para dividir por 2 mais. Você tem que esgotar todo mundo do 2. Tá bom, Certo? obrigada. Tá bom? Então vamos lá. 45 por 2 não dá. Então quando não dá, o que eu faço? Eu copio ele igual ele tá na linha de baixo, tá? 42 consigo por 2? Consigo, eu já tinha feito aqui, né? 21. 39 não é par, é número ímpar, então não consigo, vou copiar. 21 não consigo, também vou copiar. Agora, olha, percebam, eu não tenho mais nenhum número que eu consigo dividir por 2. Esgotei, tentei todos, né? Todos os números aqui são ímpares. Então eu vou para o próximo, para o 3, tá? Agora uma dica para vocês. Como que eu sei se um número dá para dividir por 3 ou não? Né? Você soma os algarismos dele. Como assim? Ó, aqui é 4, aqui é 5. 4 mais 5, 9. 9 divide 3? Divide, então 45 também divide. 21, 2 mais 1, 3. 3 divide 3? Divide, então 21 também divide. 9 mais 3, 9. 10, 11, 12. 12 divide 3? Divide, então 39 também divide. E o 21 a gente já tinha visto, né? 2 mais 1, 3, 3 divide. Então, dica para identificar se um número é divisível por 3 ou não. Soma os algarismos. Se o número do resultado da soma dos algarismos divide 3, então seu número original também divide. Legal, né? Então, vamos lá. Na divisão por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15, 15, 30, com mais 15, 45. Então, vou colocar aqui. 15. 21 dividido por 3 é 7. 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Então, 7. 39 dividido por 3, vou fazer por etapas também. 30 dividido por 3 dá 10. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, dá 13. 10 mais 3, 13. E o 21 eu já tinha visto, deu 7. Beleza, vamos continuar por 3. Vamos ver quem aqui, porque eu sei que o 15 divide. Então, mesmo que os outros não dividam, eu vou continuar. Fiquem atentos a isso. O 7, o 13 e o 7 não dividem por 3, mas tem um que divide, então eu vou continuar nele. 15 dividido por 3 dá 5. 5, 10, 15. 7 não dá, eu copio. 13 não dá, eu copio. 7 não dá, eu copio, tá? Agora, vocês percebem que aqui todos os números são primos, só consigo dividir por ele mesmo. Então, eu vou começar pelo 5. Então, aqui vai dar 1. 7, 13, 7. Agora, o próximo que eu vou usar é o 7. Então, vai ficar 1, 13, 1. E por último aqui, o 13. Deixa eu arrastar isso daqui para cá. Opa, deixa eu arrumar aqui, que eu queria deixar a cor arrumadinha. Então, agora eu vou dividir por 13 e aí sim vai ficar todo mundo 1. 1. Acabou. Chegou todo mundo, acabou. Que contão, né, gente? Que exercício longo. E ainda não acabou, ainda tem chão. Vou mostrar pra vocês por quê. Beleza. Fizemos a decomposição. Ufa, daí você para, respira, toma uma água lá no concurso. Fizemos a decomposição desses 4 números, dividimos pelos números primos. E essa estratégia seria a mesma se fosse MMC ou MDC, tanto faz. A diferença vai ser agora, tá? Se fosse para calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, eu teria que multiplicar toda essa galera, todos esses números primos aqui. Agora, eu não quero o MMC, eu quero o MDC, certo? Como eu quero o MDC, eu vou analisar todos esses números primos que eu usei, qual deles que eu dividi por todos ao mesmo tempo. Vamos lá ver quais foram? Esse primeiro aqui, ó. Da primeira linha para a segunda, todo mundo mudou? Esse mudou, esse mudou, esse mudou, esse mudou. Então, esse primeiro cara eu vou usar. No próximo, todo mundo mudou? Esse mudou, esse mudou, esse mudou, esse mudou. Ótimo, então esse daqui eu também vou usar. O próximo, todo mundo mudou? Esse mudou,
esse mudou, esse mudou, esse mudou. Então, ótimo, esse eu também vou usar. Para a próxima linha, opa, esse não mudou. Não vou nem verificar os outros, tá? Se um falhou, eu já não vou usar esse 2. Mas não parem por aqui, continuem analisando os outros, tá? Porque olha o que acontece. Dessa linha para essa, o 2 não dividiu todo mundo, mas agora vamos ver o 3? Ó, daqui para cá, esse mudou, esse mudou, esse mudou e esse mudou. Então, esse 3 vai entrar no meu produto também. Na próxima linha, esse mudou, opa, esse já não mudou. Então, não vou usar mais. Daqui para cá, esse mudou, esse não mudou. Então, não vou usar ele. Daqui para cá, esse já não mudou. Daqui para cá, eles são números primos, a gente não vai usar nenhum. Então, quais são os números que a gente vai usar, os números primos que a gente vai usar para multiplicar, para achar o nosso MDC? O MDC vai ser igual 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Certo? Que são os que dividiram todos ao mesmo tempo. Quanto que dá essa continha? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, o MDC entre esses caras é igual a 24. Acabou o problema? Não acabou o problema, gente. E graças a Deus que não tem 24 nas alternativas. Porque senão a gente ia fazer essa conta, se tivesse 24 aqui, a gente ia marcar o 24. Bom que não tem, mas nem sempre isso acontece, né? As provas às vezes colocam para confundir a gente. Por que que não acabou? Por que que isso não é a resposta? Ele não está perguntando aqui o tamanho que vai ser as fitas, certo? Porque o que eu encontrei aqui vai ser o tamanho de cada fita. Eu vou pegar esse rolo aqui de 168 metros e vou dividir em fitas de 24 metros. Vou pegar esse rolo de 312 metros e vou dividir em fitas de 24 metros. Vou pegar esse rolo de 336, vou dividir em fitas de 24 metros. E esse de 360 eu vou dividir em fitas de 24 metros. Então, o que eu tenho aqui, o que eu encontrei, o 24, que é o maior possível, é o tamanho, o pedaço de cada fita. E olha o que está perguntando aqui. E aqui vai a minha segunda dica sobre resolver a questão hoje. A primeira é ler a questão como um texto, depois você sai pegando os dados. E a segunda é, marca o que você tem que responder. Aqui eu quero o total das partes dos rolos de fita. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar cada um desses rolos, vou dividir por 24. Por que eu vou dividir por 24? Para eu saber quantas fitas, quantos pedaços eu obtive em cada rolo. Daí eu vou ver quantos pedaços eu obtive dividindo 360 por 24, 336 por 24, 312 por 24, 168 por 24. Depois que eu fizer essa conta, eu sei a quantidade de pedaços que eu tenho de cada cor, né, de cada rolo. E eu somando elas, aí sim, eu tenho o total de pedaços. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer agora para conseguir resolver e terminar esse exercício. Primeiro, vou fazer 360 dividido por 24. Eu acho que eu tinha feito já uma tabuadinha. Vou deixar aqui do lado, aqui no cantinho mesmo, uma tabuadinha do 24 para ajudar nas contas, tá? E eu acabo, sempre que eu vou fazer uma provinha, eu faço isso. Por exemplo, vou fazer várias divisões por 24. Já deixo uma tabuadinha ali no cantinho, que aí facilita. Vou deixar de preto aqui. Aqui eu acho que atrapalha menos. Então, 24 vezes 1, 24 vezes 2, 24 vezes 3, 24 vezes 4, 24 vezes 5, 24 vezes 6 e 24 vezes 7. Não vou fazer até o 10 porque eu só vou usar até o 7. 24 vezes 7. Igual, 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 igual. Para fazer a tabuada, a gente vai somando a quantidade no número anterior, né? Fica mais fácil do que fazer essas multiplicações. Então, 24 vezes 1 é 24. 24 vezes 2 vai ser o anterior mais 24. Então, 24 mais 24, 48. O próximo, vou somar mais 24. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7. Vai dar 72. 72 mais 24. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 96. 96 mais 24. 6 com 4.
9, 10, 11, 12. 120. 120 mais 24. 4, 4, 1. Nossa, ficou feio, mas tá bom. 144 mais 24, 4 mais 4. 8, 4 mais 2. 6 e 1. 168. Então, aqui eu fiz a tabuadinha do 24 até o 7, não continuei, porque a gente não vai usar todas até o final, então fiz só o que a gente vai precisar aqui para usar. Mas na provinha a gente acaba que a gente não sabe até que número vai usar, né? Então, ou vocês vão fazendo conforme tem necessidade, ou faz até o 10, para conseguir fazer tudo direto, todas as contas direto. Então, vamos começar as divisões. Primeiro, eu vou fazer 360 dividido por 24. Continha de divisão. O 3 eu não consigo dividir por 24, ele é menor. Então, eu vou usar o 36. 36 dividido por 24, o mais próximo que eu consigo chegar é do próprio 24, né? É vezes 1, porque vezes 2 já passa, vai para 48. Então, 1 vezes 24, 24. Subtraindo aqui, 6 menos 4. 2, 3 menos 2, 1, 12. 12 consigo dividir por 24? Não consigo, é menor, então eu vou descer aqui o 0. 120. 120 dividido por 24 é 5, ó, tem exatamente aqui, 24 vezes 5, 120. Então, 5 vezes 24, 120. E acabou a nossa continha do 360 por 24. Vamos para o próximo. Tá acabando, gente, tá acabando. 336 dividido por 24. 3 não dá, vou usar o 33. 33 também vai ser 1, porque por 2 passa. Vai ficar 33 menos 24. 3 menos 4 não consigo tirar empresto do vizinho. Fica 2. E aqui fica 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dá 9. 2 menos 2, 0. Sobrou 9. 9 dá para dividir por 24? Não dá. Eu desço 6. 96. 96 por 24, exatamente aqui no 4. 4 vezes 24, 96. Zerou. O resultado dessa foi 14. Próxima continha, 312. 312 dividido por 24. 3, não consigo dividir por 24, ele é menor. Então, junto com o vizinho, 31. 31 por 24, consigo, o mais próximo é o 1 aqui na tabuada do 24. Então, 1 vezes 24, 24. Se fosse por 2, iria passar, não pode passar. 1 para tirar 4, não consigo. Então, eu preciso emprestar do vizinho. Fica 11. 4 para 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá 7. 7. 2 menos 2, 0. Então, sobrou 7 dessa primeira continha. 7 eu não consigo dividir por 24, ele é menor. Então, eu vou descer o último número que falta, que é o 72. 72 dividido por 24 tem exatamente esse número aqui no 24 vezes 3. Então, vai ser 13 vezes 3 vezes 24, 72. E já tem o resultado dessa continha. A última continha de divisão. E olha, estamos fazendo aqui 4 continhas de divisão. Imagina se a gente tivesse feito a divisão por 2 de cada um desses, depois por 3. Cara, esse exercício é bem cansativo. Mas é que a gente vai fazendo bem passo a passo também. Depois, na hora que vocês forem tentar fazer sozinhas, depois que acabar a aula de hoje, eu preciso muito que vocês tentem resolver sozinhas, vocês vão ver que sai mais rápido, né? Então, 168 por 24. O 1 é menor, não dá. Empresta o vizinho, 16. 16 é menor do que 24 também, não dá. Então, vou juntar com o vizinho. 168 dividido por 24. Acaba que vai ser o número todo. E ele aparece aqui no 7. 24 vezes 7. 7 vezes 24, 168. Ótimo. Então, o que significa isso? Sempre que vocês estiverem resolvendo uma questão grande e cansativa, pare e analise um pouquinho o que você está fazendo, né? Porque senão a gente se perde aí nos resultados. Eu encontrei que o MDC do tamanho dos 4 rolos de fita era 24, ou seja, eu vou dividir cada um desses rolos em pedaços de 24 metros. Mas no exercício está pedindo para mim quantos pedaços eu vou ter. Então, eu fiz a medida de cada um desses rolos dividido por 24 metros, que eu sei que é o tamanho de cada um deles, e vi quantos pedaços de fita eu vou ter em cada rolo, dividindo em 24 partes.
Então, no primeiro eu vou ter 15 pedaços, no segundo 14, no terceiro 13 e no último 7. Para eu responder o exercício, que é o total de partes, eu preciso somar essas quantidades. Então, vai ser 15 mais 14 mais 13 mais 7. Então, 15 mais 14 mais 13 mais 7. Aqui, 13 mais 7, 20. 15 mais 14, 29. 29 com 20, 49. Mas poderia montar a continha também, né? Não precisa sofrer, né? Se a gente montar a continha aqui, ficaria 7 com 3, 10. 10 com 9, 19. 1, 2, 3, 4, 49, tá? Então, ó, respondemos o exercício? Respondemos. Quantos pedaços de fita que nós teremos? 49 pedaços. Alternativa A. E é essa a resolução desse exercício 17 do concurso da VUNESP de 2019, da prova de valinhos para professor. Legal, não é, gente? Tá todo mundo quieto, estão vivas aí? Estão em choque? De vocês. Tudo certo, gente? Tranquilo? Tudo certo, tranquilo não, né, Jé? Mas esse exercício é bem... eu não diria nem que ele é muito complicado. É complicada a interpretação. Porque você, por exemplo, tem exercícios, o próximo exercício que a gente vai ver tem Pitágoras, equação de primeiro grau, tem muita informação. Esse exercício, o que a gente usa ali é o MDC. Precisa identificar que é o MDC. Só que ele é muito cansativo, ele tem muitas contas, as contas são longas, os números são longos, mas depois eu preciso muito que vocês resolvam ele sozinhas, tá bom? E vamos começar o próximo, então? Não sei como que a gente está de tempo. Será que dá tempo da gente começar, pelo menos? Pelo menos para deixar vocês com a inquietação da dúvida, para na próxima aula a gente terminar? Ó, o próximo exercício, eu não sei se no Meet aqui mostra quanto tempo que eu tenho. Não, mostra só a hora. Mas não tem problema. Provavelmente a gente não consiga terminar o exercício. Mas eu acho até legal essa ideia da gente começar a conversar sobre ele e na próxima aula retomar, porque daí a gente fica com a pulguinha atrás da orelha de como que resolve a semana inteira. Então vamos lá. O próximo exercício é o exercício 18 e está escrito assim: a área do trapézio da figura é 126 centímetros quadrados. O perímetro desse trapézio é. Então, primeira coisa, a gente precisa memorizar algumas fórmulas de cálculo de área, tá? Aqui é um trapézio, se você sabe calcular a área do trapézio, ótimo, nossa, fica até mais fácil. Mas se você não sabe, não tem problema, a gente precisa guardar fórmula de área, circunferência, triângulo e retângulo e quadrado, né? Que é praticamente a mesma forma. Tudo bem? Então, vou colocar aqui. Qual que é a fórmula da área do triângulo? A área do triângulo a gente calcula fazendo base vezes altura dividido por 2, tá? Então, essa seria a fórmula da área do triângulo. Por que eu estou falando para vocês que do trapézio não precisa saber? Sendo que a figura aqui é um trapézio. A fórmula da área do trapézio, ela é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Mas é muita coisa que a gente precisa guardar já, né? Então, eu acho que quanto menos a gente precisar memorizar, até porque na hora da prova a gente fica um pouco nervosa. Então, quando a gente precisa memorizar muita coisa, eu acho que pode atrapalhar. Então, se memorizar a fórmula da área do trapézio, ótimo, nesse exercício aqui você resolveria direto. Mas se não memorizou, não tem problema. Por quê? A gente pode decompor a figura em outras. Então, aqui, ó, e vai manter... Nossa, só a minha reta que ficou horrível, né? E vai manter o mesmo nível de dificuldade. Não vai mudar muito
a quantidade de contas que a gente precisa fazer. Então, percebem que se a gente dividir aqui, ó, tem um triângulo e tem um retângulo, né? Então, não precisa saber a área do trapézio, a gente consegue dividir ela em duas figuras. O que a gente precisa saber aqui? A área do retângulo, também aqui é a área do triângulo. Opa. Deixa eu anotar aqui para vocês. Aqui é a área do triângulo e a área do retângulo é igual. Aparece de várias formas, aparece assim, comprimento vezes altura ou base vezes altura. Não tem muito certo ou errado para a fórmula da área do triângulo, do retângulo. Então, vocês podem colocar lado maior vezes lado menor, enfim, a nomenclatura é o de menos. Vai ser um lado vezes o outro, tá? Vou colocar base vezes altura também. Então, fórmula da área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, e a área do retângulo, base vezes altura. O quadrado, por que eu falei que é praticamente a mesma fórmula, a área do triângulo, ó, tô cismado com o triângulo, do retângulo e do quadrado? Porque o quadrado nada mais é do que um retângulo que tem lados iguais, então a base e a altura terão a mesma medida. Então, vamos supor que eu chamei de L, né? O lado do quadrado. Então, L vezes L vai ser L quadrado. Acho que é alguma mensagem de tempo que deve estar chegando. Tá, chegou. Não tem problema. Então, ó, eu preciso saber dessas duas fórmulas para resolver o exercício, tá bem? Sem elas, a gente não resolve. E sempre que cai parte de geometria, qualquer concurso que tem parte de geometria, não adianta. Essas duas fórmulas, pelo menos, a gente tem que memorizar, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui a área do trapézio e quer saber o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. É como se você fosse colocar uma cerquinha na sua figura. Quanto de cerca você teria que comprar, certo? Esse é o perímetro. Para calcular o perímetro dessa figura, então, eu precisaria saber a medida desse lado aqui, que eu sei, é 13, tudo bem? A medida desse lado aqui, que eu não sei, eu preciso calcular. Só percebam que a medida desse lado é igual a isso aqui, né? Porque a gente tem um retângulo, ângulo de 90 graus, essas medidas vão ser a mesma. E por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai conseguir calcular facinho. Eu preciso da medida desse lado aqui, beleza, eu tenho, é 8. E preciso da medida desse lado aqui, que eu também não tenho. Então, eu tenho aqui essas duas medidas para eu calcular, tá? O que mais que a gente consegue tirar de informação desse exercício assim de cara, sem fazer conta nenhuma? Prestem atenção. Se aqui isso tudo mede 13 e esse pedacinho aqui mede 8, a gente consegue encontrar quanto que mede esse pedacinho aqui, certo? Aqui seria 5, aqui seria 5 e aqui é 8, né? Porque 5 mais 8 igual a 13. Então, por que é importante eu dividir aqui? Porque eu vou usar esse triângulo aqui para eu encontrar algumas medidas, tá bom? Então, eu sei que aqui mede 8, aqui mede 8, aqui mede 5, isso tudo mede 13. Quero calcular essa medida aqui, porque ela é importante para eu conseguir calcular o perímetro, tá? Agora, o que a gente vai usar de informação aqui? A gente vai usar essa informação da área. A área do trapézio é igual a 126. Falei para vocês que não precisa guardar a fórmula da área do trapézio. Por quê? Porque você pode decompor em triângulo e retângulo. Vamos usar decompondo como triângulo e retângulo, tá? Então, a área dessa figura toda aqui seria a área desse pedaço mais a área desse pedaço. Vamos calcular com o que nós temos. Então, primeiro, a área desse pedaço aqui vai ser como? É base vezes altura. Não sei quanto mede essa base. Vou chamar de x. O x, gente, é nosso amigo. Ele indica um valor desconhecido, um valor que você quer calcular, tá? E pode colocar o que quiser de símbolo, de letra. O importante é você deixar em aberto. Tem aluno que fala, professora, posso colocar um coraçãozinho? O x me assusta. Eu falo, pode, não tem problema. É que o x é o que é mais usado. Mas então tá bom. A área do retângulo, vou fazer um lado vezes o outro. Então vai ficar 8 vezes x. Tudo bem? A área desse pedaço aqui é base vezes altura. Então, a base é x, a altura 8, ficou 8x. Mais, por que mais? Porque eu falei para vocês que a soma dessas duas áreas vai dar a área total.
a área desse triângulo aqui. É base vezes altura dividido por 2. Então, a base, eu não sei quanto vale, mas se eu chamei aqui embaixo de x, gente, é a mesma medida, né? Nós identificamos que é a mesma medida. Então, aqui vai ser x também. Então, base, que é x, vezes a altura que eu tenho, é 5, dividido por 2. Quanto que é a área dessa figura toda? É 126. Então, isso tudo aqui é igual a 126. E aí, nós entramos no segundo conteúdo que esse exercício aborda. Primeiro, é cálculo de área, da parte de geometria, e o segundo é a parte de aritmética, de álgebra, que é equação. Então, aqui nós temos uma equação para resolver. É uma equação de primeiro grau, não tem estratégia de Bhaskara. Aqui é uma equação de segundo grau, a gente vai ver também. É quando o x está ao quadrado, tá? Mas mais para frente a gente resolve o exercício com a equação de segundo grau, é até mais fácil do que de primeiro. Aqui a gente tem uma equação, e como que a gente resolve uma equação? Para resolver uma equação, a gente precisa isolar o x, isolar a nossa incógnita. Esse valor desconhecido, a gente precisa deixar ele sozinho, tá? De um lado da igualdade. Eu tenho aqui o nosso sinal de igual, então eu preciso deixar o x sozinho de um dos lados. Daí, para a gente deixar ele sozinho de um dos lados, tem algumas técnicas para a gente conseguir arrumar essa equação e encontrar o valor dele, certo? Cadê vocês? Acho que tem 5 minutos. Só essa parte aqui eu não vou resolver agora, vou deixar para a gente resolver na próxima aula, essa parte da equação. Só um detalhe que eu queria comentar antes de acabar o tempo, que às vezes muitos alunos perguntam, né? A área do triângulo é base vezes altura. Tem que tomar cuidado, porque o que é essa base vezes altura de um triângulo? Gente, tanto faz, tá? Se você chamar a base desse lado aqui, se eu falo que esse lado aqui é a base, a altura sai do vértice oposto e vai perpendicular à base. Então, o que é a altura? Perpendicular é formando 90 graus, né? Vai retinho. Então, o que é a altura de um triângulo? A base você escolhe. Você pode virar o triângulo, você pode pegar ele de qualquer jeito. Então, se eu quisesse chamar o 5 de base, eu poderia, tá? Não tem problema. Então, a base você escolhe. Só que a partir do momento que você escolheu a base, a altura vai ser uma medida perpendicular a ela, formando 90 graus. Nesse caso aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Um triângulo que já mede 90 graus aqui. Como é 90 graus aqui, então a altura é o próprio lado. Isso facilita muito, 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 muito. Então, em um triângulo retângulo, a altura é o próprio lado. Se não fosse um triângulo retângulo, o exercício precisaria passar mais informações. Porque se eu considerar que aqui embaixo é a base, eu preciso ter uma medida perpendicular a ela para ser minha altura, tá? Por que eu estou comentando isso? Para a gente não confundir. A altura não vai ser o lado do triângulo. A altura é essa medida aqui do meio.